Olá a todos, meu nome é Alexander Rubnikov, você está no canal Nuliardery e hoje temos como convidada Ekaterina Velishkina. Vocês acreditam? Convidei a Velishkina várias vezes, mas ela não podia. Depois ela mesma me escreveu dizendo: Pode convidar, agora eu posso sim. Convidei várias vezes, você não podia, né? Então de novo e finalmente aconteceu. Me conta sobre a sua história de sucesso. Você é uma blogueira com milhões de seguidores, não é? Vários milhões, se somar tudo. Sim, eu sou. Sou a primeira blogueira na Rússia com reputação comprovada. Isso é importante. Isso é importante, sim. Conte sobre a sua história de sucesso. De onde tudo começou? Como você se tornou blogueira? Desde criança você gostava? Não queria ser blogueira, Sasha. É uma história dessas. Conte sim. Não gosto dessa história de sucesso, porque não sou sobre sucesso bem-sucedido. Sou uma mulher do povo e sobre o blog eu não pretendia ser blogueira, nem um pouco. E para mim, a palavra blogueira soa assustadora, pejorativa. Mas no ano passado me tornei chefe do departamento do Centro do Blogueiro Responsável. Blogueiragem, entende, né? Porque eu entendo que ser blogueira carrega um pouco de algo diferente do que as pessoas percebem. Para mim, blogueiro é qualquer pessoa que mantém redes sociais e transmite certas ideias e conhecimentos. E como foi que eu cheguei ao blog, afinal? Quando me divorciei pela segunda vez do meu segundo marido, agora já me divorciei pela terceira vez do terceiro marido. E, ao mesmo tempo, sou especialista em valores familiares. Eu sou uma pessoa de verdade que fala sobre o fato de que É como se fosse a pessoa que criou o sistema Montessori, sabe, para jardins de infância. Ele não tinha filhos. Ah, é. sério? O especialista em valores familiares disse isso? Entende? Aqui a gente sempre diz que o sapateiro anda descalço, mas eu sou o sapateiro com 3 pares de sapatos, para que tudo seja justo. Então, quando me divorciei do meu segundo marido, isso foi há 10 anos. Eu sou aquela mulher que não entra em escândalos, que não faz escândalo. Bem, esse drama nessa coisa não é a minha história. E quando eu o deixei, foi tão difícil pra mim, porque eu fui embora amando, fui embora de forma consciente. Quando você toma uma decisão adulta e consciente, você sempre avalia. E eu senti tanta vontade de compartilhar isso com alguém, eu não sabia com quem compartilhar. E minha irmã mais nova me disse: Olha, você sabia que existe uma rede social que agora está proibida? O Gram? Eu perguntei: E o que tem lá? Ela respondeu: Lá você pode postar fotos e escrever sobre si mesma. Eu comecei a escrever um blog. 10 anos atrás. Sim, Blog recém-surgido. sim, eu comecei a escrever o blog Divorciada com Bagagem. Sabe, muita gente me escrevia, tipo: "Como assim? Você consegue falar sobre isso?" Eu dizia: "Essa é a vida real." Comecei a escrever sobre viajar com crianças, como criar sozinha 3 filhos e viver sem pensão. Naquela época, quantos filhos você tinha? Eram 3 e havia 3. Então eram três. São todos do primeiro filme? Não, tenho 2 filhas do primeiro casamento. Duas filhas. E O terceiro filho, ele agora tem 12 anos de idade. Ele tinha exatamente 2 anos quando me separei do meu marido. E sabe, é mais ou menos assim. só três filhos. Sim. Um, aquilo penetrou profundamente na alma da mulher russa, porque não se tratava de um aquecimento qualquer, não havia nada de superficial ali. Era apenas a minha história pessoal, onde compartilhei que tenho 2 filhas e um filho. Como criar um menino numa situação em que não há pai? Ou falei sobre como mantenho o relacionamento com meus maridos, porque ainda sou amiga de todos eles. E nós celebramos feriados. Junto. É legal, sim. Eu. Eu realmente queria mudar a natureza da compreensão entre mulheres e homens. O divórcio é oficial, E que as pessoas se separem, os adultos, mas a mãe e o pai das crianças permaneçam e continuem a manter essa posição. E finalmente na Rússia começaram a ouvir. Nós tínhamos um instituto de mediação. Nossas mulheres finalmente começaram a ficar mais espertas e pararam de chantagear homens com filhos durante o divórcio. O mesmo homem parou de chantageá-la com dinheiro durante o divórcio, apenas para que tudo fosse feito de forma correta. E meu blog começou a ganhar popularidade. E como eu realmente amo escrever e faço isso com sinceridade, de fato, criei esse diário da alma. Lá estava escrito exatamente assim: Divorciada com bagagem. Com 3 bagagens. Diário da alma de Ekaterina Velishkina. Páginas públicas começaram a entrar em contato comigo. Agora, eu não sei se ainda crescem ou não na rede social. Porque agora, como se eu não estivesse atrás de números, isso realmente não me interessa. Mas antes, isso crescia tanto que páginas públicas vinham até mim e perguntavam: Vocês têm um autor tão incrível, quem escreve? Eles diziam: Estamos prontos para pagar para ele. Eu perguntava: Quanto? Quando você tem 3 filhos, você precisa sustentar. Eles diziam: 500 rublos por post. Eu dizia: Não, sou eu? Eu vou escrever para vocês, mas vocês poderiam me marcar com o arroba? Porque antes não existia coautoria, nada disso. E assim as redes sociais começaram a crescer. Depois percebi que precisava tentar em todas as redes sociais. E aliás, meu canal no Telegram ele está aqui, né?
Sim, sim. Ele recebeu, E também estará na descrição. sim, ele recebeu um prêmio e reconhecimento. Pixel Dourado foi uma condecoração estadual concedida pelo governador da região de Moscou. Sobre, Puta merda. sim. Será que oferecem esse serviço? E eles até pagam por essas coisas. Cheguei até a receber uma bolsa de estudos. Eu não esperava por isso, porque as crianças se inscreveram, eu não sabia de nada. Sim, eles dão esse tipo de prêmio. E, aliás, eu tenho muitos prêmios e bolsas estatais, mas não faço isso para provar algo a alguém ou para colocar meu 133º diploma na estante. Isso acontece por si só, mas em algum momento você percebe: uau, fui eu que fiz isso. Ou seja, Quer dizer que, de fato, se a sua história, digamos assim, de sucesso começou com o divórcio? na verdade, toda a minha vida, quando eu comecei a trabalhar aos 14 anos, porque a situação financeira da família era difícil, e não houve um único dia em que eu não trabalhasse. Nunca tirei licença maternidade, tenho 3 filhos, e durante o meu segundo parto fiquei em coma por 5 horas, induzida artificialmente pelos médicos. E ao longo de 16 anos, meu corpo às vezes apresenta falhas tão graves que preciso lutar para sobreviver a cada dia. Eu acordo e digo: Senhor, obrigado por eu ter acordado. E esta não é uma história de sucesso, é a vida real. Em. Que você ama tanto, tanto que está super pronto para aparecer e experimentar tudo. Tudo novo para que eu possa deixar minha marca e mostrar aos meus filhos como a vida pode ser. É daí que vem o meu sucesso. Apenas a sua manifestação. Meu, sim. E a minha também. E a sua também, sim. Sim, toda pessoa se manifesta assim. Hoje aqui, sim, no podcast. Escute, em como aos 5 anos, Horas. Vejo que você tem esta aparência. você estava imerso. Sim, eu também tenho 3 filhos e estive presente em 2 partos. Se eu simplesmente imaginasse de imediato, se eu passasse por uma situação dessas e nos 2 últimos partos nós tivemos os filhos em casa, partos em casal, eu provavelmente teria ficado completamente em choque. Eu não sei, porque antigamente as mulheres podiam morrer durante o parto. E isso acontecia com frequência. Eu poderia ter morrido. Como a médica-chefe é minha melhor amiga. Minha mãe estava lá, embora mais tarde tenha sido afastada, inclusive por responsabilidade criminal. Eu escrevi, só não escrevi cartas para que a deixassem em paz. Ela fez o melhor que pôde. Que Lutavam por isso. vida. Se fosse outra maternidade, muito provavelmente. Sim, eles fariam isso. Bem, tipo, todo mundo. Perdeu. E E até. adeus, vamos levar embora. Aqui eles lutaram pela minha vida, e a única coisa que entenderam foi que era preciso induzir um coma artificial para que o organismo simplesmente se mobilizasse. É isso, né? Esse foi o segundo parto, foi assim que aconteceu, certo? Sim, comigo foi assim. O bebê caiu nas minhas mãos quando eu estava sozinha e não havia ninguém no quarto. Em toda parte tem azulejo na maternidade. E esse instinto de sobrevivência que só consegui gritar: socorro, estou dando à luz. E quando eles já chegaram, pronto, eu estava toda sangrando, o bebê também, e era preciso salvar alguém. Mas quem salvar? Tanto a mãe quanto o bebê. Nossa, caramba, isso é realmente impressionante. Que história. Mas me diga, por que isso aconteceu? Falo disso, Com facilidade? já se passaram 16 anos. Você fala disso com facilidade agora. É que estou ouvindo isso pela primeira vez. Você não, Não sabia desse fato? Eu não sabia desse fato. Estou um pouco em choque. Você sabe que foram 3 divórcios, né? Você disse. O terceiro foi bem recentemente. Foi realmente há pouquíssimo tempo, Completamente livre. é mesmo? Eu sou livre, eu estou livre, é assim que dizem. Sabe, eu acho que a pessoa deve ser livre até mesmo no casamento, numa união, mas estou falando daquela história de que eu quero ser feliz. Quando você está morrendo, você passa a valorizar a vida de uma forma completamente diferente. Sabemos negociar, sabemos como, mas como sou muito aberta, tenho esse desejo de ser uma boa moça, às vezes isso apaga os limites e em um relacionamento, em algum momento você entende. Embora eu diga com meu primeiro marido, atitude ideal. Até agora você disse sim. Eu. Todos os anos no verão, eu passo férias na casa de campo da minha sogra, sou para ela como uma filha querida. E muitas pessoas ao meu redor, elas veem tudo isso, meus seguidores, eles sabem de tudo. Eles aprendem isso comigo. Isso é incrível. Isso é sabedoria feminina. Nós nos separamos como homem e mulher, mas não nos separamos como mãe e pai. Pelo direito de nascimento, somos mãe e pai para nossos filhos. Esse status precisa ser mantido. Olha, isso é realmente muito incrível. É sábio, eu diria até, não é só incrível, é sábio, sim. E justamente isso, você diz que ensina, né, como isso. Sabe, a palavra ensina não é a mais correta. Eu mostro pelo meu próprio exemplo como fazer isso. Sim, eu tenho minha própria comunidade feminina fechada. Eu faço muitas palestras, já falo em formato internacional, sim, em fóruns internacionais, onde conto sobre a mulher russa, porque nós temos uma mentalidade um pouco diferente, somos muito diferentes do resto do mundo.
E aquilo que existe na mulher russa, a sabedoria, bem, de verdade, não existe em muitos outros países. Não quero ofender ninguém, é apenas como somos. Aprendemos isso com nossas avós e com contos de fadas. Quero mostrar às mulheres, através do meu exemplo, que é possível ser feliz. Escute, por exemplo, 16 anos de quimioterapia. Perdi dentes lá, perdi cabelo. Eu sei que Isso também tem a ver com você? esta é a minha história, sim. Puta merda. Sim, meus dentes inferiores não são meus dentes. Meus assinantes sabem disso. Continuo acompanhando essa história, porque ou os argumentos não se sustentam ou acontece algo mais. É um tormento constante. Às vezes meu nível de cálcio cai tanto que não consigo me levantar. Às vezes você, Parece que você não fala de si. isto é sobre mim. Eu já me acostumei a conviver com isso, sabe? Ela chegou alegre, satisfeita, ambiciosa e enérgica. Esses eram. Você tinha cabelo comprido e de repente acorda sem nada pela medicação. São tantas gotas, anemia e falta de ferro que o cabelo cai. Você entende que precisa viver assim, mas aí vê outra pessoa na sua frente, entende? Outra pessoa diferente. Você nunca diria que eu passei por tudo isso. E quando você passa por tudo isso, você passa a amar tanto a vida. Eu acordo toda manhã já há 16 anos, eu digo: "Meu Deus, eu acordei. Estou no meu corpo, está tudo bem comigo e estou me divertindo". E quando algo começa a dar errado, as pessoas, os eventos, e eu entendo que estão me puxando para fora e tentando me fazer, não para a Kátia que sou eu, digo: "Ó, me desculpe, nós". Vamos divorciar. Sim, bem, a propósito, bem, figurativamente falando, Falando. você disse isso calmamente. Bem, eu. Tenho uma posição muito correta. Divorciou. Sou a favor da preservação da família, se é que ela ainda existe. Se não há família e nada a salvar, meu marido e eu, o último, moramos juntos por 4 anos e meio. Nós namoramos 1 ano antes disso. 5,5. Eu acho que sim. Sim. E Essa história é tão importante que no último ano eu disse: "Andrei, mexa-se, trabalhe e cuide-se. Quero que se conheça melhor". Ele diz: "Sonhávamos com outra coisa, você é ótima". Ele é muito bom, não quero falar de mais ninguém, seriamente. sim. Ele é ótimo, maravilhoso para a família, para viajar, para se divertir, mas em uma família a mulher sempre quer ter apoio. Imagino que você seja do suporte, né. Uma mulher quer, no mínimo, ser mulher. Uma mulher Sim. Casada. casado. E eu sou sempre uma deusa, sou sempre linda, mas não me sentia casada, porque é muito difícil quando se está sozinha. Não só providencio integralmente o sustento financeiro dos meus 3 filhos, como também compreendo que esta é a minha responsabilidade. É assim que deve ser. Eu mesmo, não tenho pais ricos que possam me sustentar. Nem vou mencionar meu segundo marido, nunca ouvimos falar de pensão alimentícia em nossas vidas. Não. Falou. Não entendemos esse assunto. Primeiro, Meu marido sim, ele ajuda. Menina, estamos aqui para estudar. Ele sabe o que é ter 3 filhos. entendo perfeitamente bem. 3. E eu sustento sozinho a minha família. Tô só. Olha, isso é um grande respeito, eu te digo. Obrigado. Porque 3 filhos são bastante caros. Quando ela fica mais velha, acima dos 18 anos e volta a ter estudar, o custo é muito alto. Dentro da nossa realidade atual, isso é realmente muito. Caro. Ela provavelmente não frequentou uma faculdade qualquer. Ela ingressou em uma das melhores universidades, a Escola Superior de Economia Plekhanovka. Ela quer ser como Zhirinovsky entre os líderes da Rússia. Ela tem objetivos muito grandiosos. Eu digo, vamos lá, faça você mesmo de alguma forma. Mas, Enquanto ela trabalha, ela Velishkina? também vê esquina, sim. A propósito, aqui está o sobrenome. O sobrenome, sim. De qual marido é o sobrenome? É meu do meu avô. Ou seja, quando casou, não mudou de sobrenome? Troquei de sobrenome uma vez com o segundo marido, fiquei uma semana como Toleva e percebi que Não dava, vamos trocar de novo. os documentos não consigo, é isso. Aqui, entende, a questão é que o meu sobrenome, o da minha família, tem raízes tão profundas e uma história tão incrível. Nobreza? Boiardos? Olha, eu nem sei como foi com a minha bisavó. Cláudia, durante a Grande Guerra Patriótica, conheceu um general e ficou grávida. Como ele era casado e tudo isso era proibido, ele simplesmente mandou ela de Tambov para Balachovka, arranjou um emprego para ela e disse: "Você vai morar aqui e construir sua própria família. Você vai se casar bem, vamos encontrar um marido para você, mas vai dar ao meu filho o nome de Vladimir e o meu sobrenome, Vladimir Velishkin". E nunca mais ninguém ouviu falar dele ou o viu novamente. E dele veio meu pai, Andrei Velishkin, e depois eu. E eu sou o primeiro filho da família, no primeiro da família Velishkin. Você acha que eu posso dar meu sobrenome para alguém? Mudança, hein? Bem, e depois Ekaterina Velishkina como Catarina a Grande. Parece ótimo, sim, 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 parece ótimo, concordo. Crianças, então, com sobrenomes diferentes, né? As meninas, elas ficaram com o meu sobrenome.
Porque quando casei com o Oleg, eu expliquei pra ele, disse: "Oleg, elas vão acabar casando depois, e Velitkina soa bonito", e ele disse que não se importava. E ao Stepan deram o sobrenome do pai, Dotilev, agora ele também está em dúvida. Ele é o único na família. Principalmente, sabe, tal da última vez que fomos viajar, né, estávamos passando pelo controle de passaportes. Uma família assim, Liutov, Andrei, Três Velitkin e Dotilev. E eles perguntam: "Vocês são mesmo da mesma família?" Eu disse: "Sim, é que acabou sendo assim pra gente." No exterior, eles não entendem nada e sempre colocavam camas separadas pra gente, porque achavam que eu estava com meu marido, mas não era meu marido. Você não está dormindo. Valorizo muito a família e o respeito por ela. Acho importante adotar o sobrenome do marido. Bem, aqui está minha esposa. Não aceitei imediatamente. Meu sobrenome, sim. Ela diz que nos divorciaremos. Não se divorciaram. Eu não me divorciei. Escuta, nós vamos nos divorciar de qualquer jeito. Nós nos casamos, aí ela engravidou e aí a gente se casou de novo, tipo, depois de um aborto espontâneo, sabe? Essa história. E ela diz: "Nem vou adotar seu sobrenome, vamos nos divorciar de qualquer jeito." Pronto, ela deu à luz. E depois do segundo, quando ela engravidou do segundo filho, ela percebeu que, bom, meio que se divorciar já não era mais uma opção. Escuta, Talvez eu só ainda não tenha encontrado o homem com quem eu vá manter o nome Ekaterina Velishkina como minha marca pessoal. é como um pseudônimo. Sim, já é. Essa marca pessoal que as pessoas te reconhecem, todo mundo me reconhece pelo sobrenome, Sim, isso é um fato. mas talvez eu ainda não tenha encontrado. Tenho só 39 anos, tenho a vida toda pela frente. Com certeza. E ainda por cima tão intensa, acho que pra você um ano vale por dois. Talvez até por três, na verdade. Acho que isso é verdade. Olha, quando algumas amigas minhas vêm me visitar, elas dizem: "A gente vê suas redes sociais e não entende como você consegue encaixar tudo isso em um dia." E quando estão comigo, elas perguntam: "Kátia, como é que você se recupera depois?" Eu digo: "Olha, eu tenho tanto amor pela vida que eu simplesmente não preciso me recuperar. É um dom natural. Mas a vida é assim." Vamos pegar só esta semana, por exemplo. Estive no Egito, depois na Índia. Da Índia fui direto para Moscou, 2 gravações, depois São Petersburgo, depois de novo Moscou, lançamento de revista, exposição fotográfica beneficente e agora estou aqui. Hoje de manhã ainda fui ao neurobiólogo, ao dentista e ainda espera, isso tudo só na primeira metade do dia, mais ou menos, né? Sim, ainda dá tempo, são apenas 4 da tarde. Entender. Sim. Estou aqui há tanto tempo e também tenho 3 filhos que eu mesma alimento e para os quais cozinho. Além disso, estou estudando e finalmente comecei a estudar inglês. Não me pergunte quantas horas tem o dia. Eu não sei, não tenho noção nenhuma de tempo. E Então, quando seus amigos chegam, provavelmente chegam às 15 horas. Quando você já está indo embora depois do quarto evento, eles dizem: "Olha, vamos para casa." eu E ainda temos mais dois. eventos. Sim, eu tinha uma amiga, a Liona, fotógrafa de São Petersburgo. Ela veio me visitar e pediu para morar na minha casa por uma semana. Depois ela disse: "Kátia, em uma noite inteira fiquei deitada revendo seus stories e percebi, caramba, eu consegui fazer tudo isso com você." Ela disse que na vida normal eu Meio ano. sim, porque moramos em Moscou, onde há engarrafamentos. Por exemplo, agora aprendi sozinho a viajar de transporte público e não de carro. E descobri-se que é possível ler um livro e estudar ao mesmo tempo. Esse Muito conveniente. Para mim aconteceu por acaso. Minha esposa sofreu um acidente de carro. compartilhar. Aqui. Bem, ela mergulhou na vala. Bem, Mulheres, nós podemos. carros esportivos. Presidente do Comitê de Motoristas Femininas, posso lhe dizer o que podemos fazer. Nós podemos, sim, sim, sim. Olha, ela mergulhou na vala. E descobriu-se que o carro está atualmente em reparo. Sim, estou usando o transporte público. E basicamente em Moscou, quando vou para a região metropolitana, para fora da cidade, temos uma casa lá, eu pego o carro do meu sogro. Ou seja, lá porque. E em Moscou, como você disse, Mas eu moro fora da cidade. o transporte é realmente ótimo. Mesmo. Você sabe o que eu inventei? Meus filhos me dizem: "Mãe, você sabia que existem essas linhas circulares do MCD?" Quantas o Sobianin fez? Primeiro eu disse a eles, eu e o trem elétrico. Isso é realmente, sim, sim, sim. Eu. Entro no vagão e ele é na cor Tiffany, com carregador, mesinha, televisão. Eu digo: "Espera aí, parece que estou no Sapsan na classe executiva." Eles dizem: "Mãe, nessas composições as pessoas vão trabalhar." E foi isso que eu percebi agora, como Moscou mudou, como é criado para as pessoas. Chego ao estacionamento de interceptação, estaciono meu carro, é gratuito e está sob vigilância. Tomo um café, sento-me, coloco os fones de ouvido e ouço uma palestra ou um livro. Ah, Em Moscou, eu dedico tempo a um evento, tentando chegar a algum lugar. Você pode ficar em pé por 3 horas perto do cais no centro de Moscou.
Se você desativar o navegador, não conseguirá virar ali? Não. lá. E nós Muitas mulheres podem seguir pelo caminho errado. eu estou te dizendo como o carro está lá? Sim, como? Chefe do Comitê de Motoristas Mulheres. O que é esse comitê de motoristas mulheres? Essa é uma história bastante interessante. Há uma associação de turismo de carro e moto. O link está na descrição para as motoristas. Isso é bem interessante. Lá temos tanto motoristas mulheres quanto um motoclube. Também há opções para pessoas inclusivas, Pessoas. Para meninas? para meninas e para homens. É para todas as pessoas que se locomovem de automóvel. Com o que temos nos ocupado ultimamente? Queremos desenvolver o autoturismo. Tentam desenvolver isso no país, mas desenvolver não significa simplesmente fazer. Porque quando dizem que temos rotas de carro determinadas, já estabelecidas, mas se, por exemplo, eu como mulher for com 3 crianças, e já passei por isso, desculpe, mas para um homem na estrada é muito mais fácil. Mas quem deixará mais dinheiro na estrada? Uma mulher com 3 filhos? 100%. Compre um sorvete, compre aqui e jogue na máquina caça-níqueis aqui, entendeu? Sim. E Em nosso comitê, em primeiro lugar, estamos engajados em nossa associação. Lidamos com problemas e multas de estacionamentos. Tudo o que diz respeito aos entusiastas de carros. Depois, não se esqueça que os entusiastas de carros aqui também incluem pessoas com necessidades inclusivas. São pessoas com deficiências, são mulheres, são homens, são, em geral, aquelas pessoas que pegaram um carro, uma moto ou qualquer coisa que seja um meio de transporte. Por exemplo, até mesmo aquelas leis sobre pessoas que andam de patinete também vieram da nossa associação. Isso é muito importante. Quando nos encontramos pela primeira vez com Sergei Yurievich Lobarev, ele me disse: Você com certeza. Mulher ao volante. Eu disse: Bem, eu dirijo desde os 18 anos. E ele disse: Você é mesmo uma auto-lady. E tivemos a ideia de que sim, eu teria um comitê de motoristas mulheres. Porque agora, bem, em primeiro lugar, há muitas mulheres ao volante. em geral, muito ultimamente, na verdade. E Você sabe por que mais? Porque você sabe o que está acontecendo em nosso país. Os homens estão lá ou estão trabalhando. A mulher está levando a criança para o jardim de infância, pegue comida para a viagem e compre mantimentos. Hoje muitas mulheres dirigem. Quero acabar com o preconceito de que mulher ao volante é perigo constante. O instinto de autopreservação nelas é bem mais forte que nos homens, não acha? sim, as mulheres são diferentes, em geral. Outro planeta, sim. Sim, porque dar à luz uma criança é. Eu estava lá no parto, sabe? Sim, estive presente em 2 partos. E na última vez que ela deu à luz, imagine só, sentada em cima de mim. Bem, ele não se saiu bem lá, ela ficou deitada na piscina no início e por um longo tempo, e era evidente que ela já estava cansada, lá por várias horas, sim. Como Cara, você não estava lá. apavorante. Ali, pra ser franco, eles simplesmente me forçaram, droga. Lá todo mundo dizia isso, tipo, precisava que ela ficasse em posição vertical e tinha uma doula. Nós tivemos o parto no Brasil e tinha uma doula, isso. Chilica estava lá com uma tradutora que disse que ela precisava ficar em posição vertical. Eu pensei, como assim? Não tinha aquela cadeira com um buraco, sabe, que usam no parto? Então disseram para ela sentar no Sasha. Eu pensei, caramba, você não precisa disso, por favor. Acabei de saber que nenhum dos meus maridos estava presente no parto, mas muitos dizem que o homem então sente bem, algum tipo de medo. Bem, Tipo, lá com sexo, tipo, então como fazer isso? Isso é bem. É, claro, eu não diria isso. Talvez os homens sejam diferentes, claro. Eu não. soube do seu terceiro filho, então isso não mudou nada. Sim, sim, não teve efeito nenhum. Porque no segundo eu estava presente, bem, não de joelhos, mas simplesmente ela deu a luz na minha frente. E mesmo assim eu saía com frequência, pra ser sincero, eu, bem, estava preocupado com ela. Ou seja, lá também havia uma parteira, uma doula, então eram 2 pessoas. Claro, esse sentimento de preocupação é meu. Digo, no parto você sente dor, o cérebro para e você não entende nada do que acontece. E eu estou preocupado, droga, sim. E você é de fora. Eu, Quase sóbrio. Bem, eu não bebi, não tem nada. Mas eu precisava beber algo. sim, Eu simplesmente não bebo há cerca de 10 anos. E resumindo, a última, imagine, assim mesmo. Bem, nessa pose, sim, foi exatamente assim que ela deu à luz. Você consegue imaginar? Foi um filme de ação completo. bem, veja bem, uma mulher. Aliás, você é ótimo por apreciar isso. Mulher. Eu nunca conseguiria aguentar isso na vida. Não aguentaria, é dor de verdade. Eu morreria, sério. É muita dor, sim. E as pessoas. Esquecem que até quando finalmente Vladimir Vladimirovich nos ouviu e tornou todas as mulheres mães de muitos filhos, porque eu lutei muito tempo por essa causa e atuei como ativista social. Eu dizia: mãe de muitos filhos é para sempre. Antes, qual era a nossa situação? Fui ouvida, graças a Deus, e agora mãe de muitos filhos é mãe para sempre. Antes, quando o filho completava 18 anos, a mulher perdia o status de mãe de muitos filhos. Sério? Sim. E agora tem até aposentadoria. Você já teve 3 filhos.
Não importa a idade deles, mesmo aos 50, você ainda é mãe de 3. É um fato. Na Rússia, Você o criou. isso mesmo. E tem gente que precisa de ajuda até os 50 anos. As crianças são todas diferentes, afinal. Eu. Lembrei do meu ex-marido. Essa é a minha, sabe, daquela história de mãe. Eu tenho essa energia. Eu sou realmente mãe. Não, você é uma pessoa forte. Isso é visível. Isso dá para sentir. Você precisa de um homem forte ao seu lado. Talvez, aliás, seja por isso que eles não aguentam. Bem, não sei, porque. Em mim, olha, há muito amor materno. Como minha mãe disse, ela falou: "Você encontrou". Não, você é feminina. Isso é um fato. Não estou dizendo que você. Acalentei. Que você, bem, tipo. E quando você liga, entende, isso sim, sobre força. Quando você entra nesse modo e vê que, por exemplo, meus 3 filhos não estão dando conta e ele também não está dando conta, você pensa: "Bem, preciso dar conta de tudo por todos". Você precisa desligar isso, esse interruptor. Aliás, já faz 1 ano que estou trabalhando nisso e foi exatamente a isso que cheguei quando nos deparamos com uma grande dificuldade financeira, uma situação em que, sabe, aconteceu de as finanças caírem. Sim. Eu. Disse pra ele: "Olha, eu não estou dando conta, me ajuda". E ele me disse: "Poxa, não era sobre isso que sonhávamos, eu me sinto tão bem com você". Eu digo: "Olha, ele fala que se sente constrangido". Mas o sexo é bom, ele diz. Sim. Ele diz que se sente constrangido de trabalhar comigo. Eu digo: "Para mim é importante que você trabalhe". E não me importa, né, eu não sou aquela mulher para quem é importante que o homem traga dinheiro para ela. 5 a 6 milhões, 2 milhões de milhões, como estes do Patrick. Sim. Sim. Eu. Olha, eu cresci numa família comum. Para mim é importante que uma pessoa se sinta realizada, porque então eu o respeitarei e o amarei, para que funcione. Bem, ou pelo menos alimentar a família quando eu não consigo nem, digamos, comprar comida para as crianças em casa. Não. Andrei, de verdade, ele é legal, ele cozinhava muito bem. E lavava bem o rosto do Pavel. E ele é bonito, Tínhamos por perto. tinha, sabe, mas em algum momento, olha, e acabou acontecendo que agora alcancei um nível internacional, tenho feito mais apresentações. Quando você chega em casa, só quer ser uma menina, uma mulher. Eu me canso, quero carinho, cuidado. Mas lá eu recebo assim: "Ai, aqui não pagamos, me dá dinheiro para gasolina, aqui precisa disso, ali precisa daquilo". E você chega em casa e, em vez de ser uma menina, acaba virando um homem. Mas eu não sou homem. Eu não consigo estar nesse papel. Eu disse para ele: "Olha, está tudo bem, mas ou a gente aproveita esse tempo e você muda, você tem 43 anos, agora vai fazer 44, será que você consegue mudar?". Bem, ele não conseguiu. Bem, Escolha. Sim, é possível escolher. por enquanto estamos passando por um período de ressentimento da parte dele em relação a mim, mas espero que, como acontece com todos os ex-maridos, consigamos nos comunicar bem. Tenho certeza que sim. Não temos nada. Ela não nos repreendeu por nada de errado. Não traímos ninguém, nada de ruim. Acabamos de perceber que eu estou crescendo e você não. Está tudo bem. De muitas maneiras, sim. Se um busca evoluir e o outro não, logo, Tenha uma boa tarde. eles simplesmente não conseguem se comunicar. Eles não têm temas em comum. Aliás, Para as pessoas, Sasha, que estão nos ouvindo, quero que mulheres e homens entendam que isso não é um erro. Como muitos perguntam, você se arrepende? Não, não me arrependo. Isso não é um erro, é a minha experiência. Cada pessoa é uma experiência. É como na escola. Então, no jardim de infância eu estava sozinha, Katia. Na escola era outra, na faculdade uma terceira e na vida adulta uma quarta. Eu mantive certos princípios meus, mas nenhum dos meus maridos, nenhum homem que tive foi uma escolha errada ou que eu tenha escolhido algo errado. Foi assim que aconteceu. Isso é a vida. E em algum momento nós nos encontramos sim, quando ambos estávamos seguindo nossos caminhos, ele tinha ambições reais naquele momento. Então ele percebeu que não precisava de ambição. E eu me mantive fiel ao meu objetivo. aqui está, aliás, agora. Há algum projeto em que, digamos, alguns dos caras que nos assistem poderiam participar? Sim, claro. Mil. Digamos que você tenha clubes femininos, você organiza alguns, vamos lá, me conte sobre eles. Eu não tenho muitas mulheres me observando, tenho principalmente homens. Escute, E também o público masculino, você viu? Agora mesmo eu estava em um evento beneficente, já que sou mecenas, há muito tempo me dedico à caridade. Aliás, essa é uma história interessante. Na época soviética sempre diziam: "Não se gabe de fazer caridade". sim, eu, Me gabo disso. você faz certo. Porque se eu digo aos meus filhos que não devem fumar, mas estou com um cigarro na mão, as crianças vão fumar. Por isso, se eu mostro às pessoas na minha vida que faço caridade, que faço isso de coração, as pessoas ao meu redor, pelo meu exemplo, também vão fazer o mesmo. Sim, Olha, eu tenho muitos projetos diferentes, em nível internacional. Agora haverá um grande fórum internacional no qual eu discursarei. Agora tenho um projeto para a televisão. Ainda não vou falar sobre isso, mas terá um nome muito legal.
Por enquanto, ficarei em silêncio. Vai passar na TV? Você vai se apresentar? Terei meu próprio programa sobre, Muito legal. onde convidarei diferentes heróis. Eu já tinha num programa original que passava no Fashion TV. Isso foi há 2 anos e chamava-se Espaço de Crescimento. Mas eu estava tão cansada com tudo aquilo em cima de mim que acabei terminando. Agora isso já acabou. A equipe de produção é de um grande holding e eu apenas apresento o programa, mas não me envolvo nesses processos. Eu conto tudo nas minhas redes sociais. Tenho muitos projetos e ajudo em todos eles. Acho que minha missão não é chamar atenção para mim mesma. Eu uno pessoas grandiosas. Na minha visão, toda pessoa é grandiosa por direito de nascimento. Não existem pessoas comuns Com isso não dá para discordar de fato. e todos os meus projetos do Comitê de Automototurismo com os quais trabalho, você pode participar comigo. Faço parte de muitos clubes de negócios fechados e, aliás, no meu círculo há muitos homens. Afinal, quem me dá flores? Me convidam para sair. É que, como você vê, eu simplesmente não tenho tempo para isso. Um homem estava me cortejando agora. Ele me perguntou: como posso te convidar para um encontro? Eu disse: por enquanto não tenho tempo. Você realmente não tem tempo, né? Tô sem tempo. Não é desculpa, é que você realmente não tem tempo. Então, basicamente, você sai do evento, eu te pego e te levo para casa. Foi assim, e eu disse para ele: olha, isso sim é uma atitude de homem de verdade. Mandou bem. Eu disse: quando um homem quer, ele faz. Então fomos o caminho todos juntos. Eu disse: mas depois você vai ter que voltar, né? Eu moro fora da cidade, vai pegar trânsito. Ele disse: eu queria muito te ver. O quê? Isso realmente não tem importância nenhuma. Olha, ele é um gato. Na verdade, eu também faço isso com frequência. Quando preciso, por exemplo, quando entendo que alguém, uma pessoa com quem quero me encontrar, está chegando na cidade. Eu morava em Kazan e a pessoa chegava. Eu sabia que ela tinha a agenda cheia, então eu dizia: eu vou te buscar no aeroporto. Super. Aliás, isso é muito inteligente. Certamente. Primeiro, eu o conheço bem, quer dizer, ele resolve a questão dos táxis e assim por diante, bem, ele até economiza nisso. Em segundo lugar, dirigimos por 30 a 40 minutos, ou seja, nesse tempo eu já estava conversando com ele, sim. Podemos conversar sobre tudo. E terceiro, eu levo isso até o fim, e isso é pra. Bem, ele tem uma certa vantagem, sabe? Você. E faz algo agradável e útil ao mesmo tempo. Exatamente, sim. Aliás, isso que ele fez meio que te mediu. Isso é muito legal. Primeiro, a pessoa me trouxe chinelos. Só para você entender, fui recebido com um chinelo. Sabe, eu estava de salto alto, foi muito legal. Ah, até isso quer dizer lá, né? Mas isso já é um detalhe, isso já é coisa de profissional. Sim, e a própria abordagem. A abordagem em si, e eu entendo que a pessoa cuidou de mim. E se um homem realmente quiser, ele vai dar um jeito e encontrar tempo, assim como eu quis te encontrar, só que na minha agenda, mas mesmo assim, nós nos encontramos. Sim, Falando ainda sobre projetos com o que mais eu trabalho, né? Além de gerenciar as redes sociais, eu também faço. Eu não gosto muito dessa palavra mentoria, porque meu cérebro funciona de outro jeito. Agora mesmo estive em um evento onde participamos de um mastermind. E a moça que conduz o mastermind me perguntou: como você enxerga isso? Basta eu passar 5 minutos no campo de uma pessoa que eu capto tudo, para onde ela precisa ir e com o que deve trabalhar. vamos lá. Você quer isso agora para todos? Não sei. Eu pessoalmente quero. Se você estiver curtindo, podemos fazer isso. Escuta, Você é ativo, você é brilhante, você se mostra. Eu acho que você também deveria, assim como eu, reunir pessoas e guiá-las. É nisso que você deveria ganhar dinheiro. Eu só não sei como que você ganha dinheiro. olha, é mais ou menos com isso que eu ganho dinheiro. Eu tenho o Clube Boiare, nós organizamos encontros de networking em saunas. Isso é perto do Moscow City. É uma sauna de alto padrão. E lá, consequentemente, reunindo pessoas, ou seja, interagindo. Você tira as camadas superficiais, é isso que você faz. Quando as pessoas se reúnem nuas na sauna, não há Rolex nem nada disso. Igual, não há roupas, todos estão sem uniforme. E, Frequentemente, em comunicações de negócios ou ao criar processos, ainda avaliamos externamente. sim, isso existe. Às vezes não damos ouvidos àqueles que têm um status inferior ao nosso ou àqueles que não se vestem como nós. Você consegue imaginar o que está fazendo? Você tirou deles toda a casca, você une as pessoas no banho, você pode, para uma pessoa que está apenas começando a crescer, você pode dizer: você pode entrar na minha comunidade, mas sem cueca, me desculpe, você será avaliado apenas pelo seu tamanho e ninguém vai saber com o que você trabalha. Bem, talvez ele realmente tenha uma ideia super legal. É isso que você faz. Você vê as pessoas sem enfeites, sem casca. Essa é uma história muito legal. Bem, eu percebo em você que você pode ganhar dinheiro justamente unindo pessoas. Eu não sabia com o que você trabalhava. Sim, é com isso que eu trabalho, aliás. Essa é a sua história.
A casa de banhos do príncipe. Será que meninas frequentam esse lugar? Ei, Venha, eu te convido. Mas não estamos sem calcinha, estamos de sunga. Eu quero para um adulto. como um adulto. Karina está caminhando, sua amiga. Aliás, quando ela estava gravando o círculo, nós estávamos atrás da casa de banhos. Adoro a casa de banhos. E sentamos num café após irmos ao balneário. E você? Você sabe o quão pequeno é o mundo? Para nós é muito simples. Porque pessoas com interesses em comum, Valores, falo. que o número de caracteres é limitado. Ou seja, nós nos comunicamos principalmente com um certo número de pessoas lá. Ou seja, cerca de 300, digamos, é isso. Quase, sim. Bem, Com... que é direto sim, sim, sim. E todas elas se intercruzam dessa forma. E esses são valores. Quando muitas pessoas me perguntam, eu te conheço, digo isso porque atuamos na mesma área. Sim. Mas é como um jogo, entende? Alguns jogam carros, outros jogam tanques e outros jogam algum tipo de estratégia. Nós nos encontramos na estratégia. Sim, e veja, aqui estão projetos nos quais você pode participar. Aliás, você disse que está lançando um show e vai convidar pessoas para participar. Pessoal, quem quiser ir lá, digamos, para o show, sei lá, talvez seja possível chegar lá. Não sei me vender? Sério. Eu não sei como me vender. Simplesmente seguimos em frente. Por enquanto, para o canal do Telegram, o link estará na descrição, o QR Code também, sim, a Ekaterina explica tudo lá, e também sobre o show na TV, caso alguém queira participar. E agora vai ter um enorme projeto internacional com o corpo parlamentar. Vai ser no dia 18, não sei se o nosso podcast vai sair até lá ou não. Não. Não vai sair. Novembro, você quer dizer? Sim, novembro, isso mesmo. Mas então, um pouco mais tarde, sempre é possível participar de tudo, porque devido à minha visibilidade na mídia, devido à minha reputação bem construída, eu não vou a lugares onde Há lugares onde não é preciso ir. existem muitos prémios, muitos eventos diferentes. Eu sempre digo, pessoal, pensem sobre seu sobrenome, você é responsável por ele, seu nome, você é responsável por ele. Esse é o maior recurso que você tem. Se você perder sua reputação, nunca mais vai conseguir recuperá-la. A reputação é construída ao longo de anos, mas pode ser perdida em 5 minutos. Leva anos para ser construída. Por isso, eu sempre defino muito claramente, por exemplo, há uma enorme quantidade de grandes especialistas que não são do infonegócio, são especialistas comprovados que vêm até mim e dizem: Kátia, precisamos de um pouco mais de visibilidade, precisamos de algo mais. Eu digo: vocês não precisam de visibilidade, vocês precisam de algo que vá acumular seus conhecimentos e levar luz às pessoas, porque eu quero levar luz. Porque o dinheiro só vem quando você faz aquilo que é a sua missão. Eu mesma já entendi isso milhões de vezes. Quando eu sigo por um caminho errado, tudo desanda para mim. E eu ajudo as pessoas a escreverem isso, mas agora, como você vê, há muitos. Produtor da moda, mentor. Eu... Eu não gosto de nada disso, porque isso não é. E para você, como é a criação de marca pessoal? É assim que você chama isso? Entende? Eu desenvolvi minha própria marca pessoal. Eu sempre acredito que, se eu passei por isso com meus próprios pés, posso ajudar os outros a enxergar também. E eu também caí e cometi erros, assim como todo mundo diz para mim. Quanto o segredo do seu sucesso, o segredo da sua marca pessoal, não existe. Mas eu sei onde e como passar pelo caminho certo porque eu já percorri esse caminho. Eu sei como passar de blogueira para figura pública porque eu me tornei uma. E quando houve aquela situação em que você foi duramente criticada? Tipo, por causa de algum post, eu nem sei, tipo, Bom, o peito, às vezes as mulheres não gostam não gostam do peito? Sim. e elas me escrevem. Por que você apareceu com o decote tão aberto? E eu sou mulher e quero mostrar que, mesmo com 3 filhos, tudo em mim é natural e bonito. Aliás, esse é o único tipo de hate que recebo. E também houve uma postagem em que estavam criticando, sabe? Não era minha. Eu estava falando em um fórum, havia 3.000 pessoas no auditório. As pessoas no salão ficaram encantadas. Ah, Quem assistiu nas redes sociais comentou: Como você consegue usar um vestido com uma barriga tão grande? Mas agora eu perdi 17 quilos nos últimos 6 meses. Em meio ano eu perdi 17 quilos. você tinha 17 quilos a mais, certo? Sim. E eu meio que não ligo pra isso. Pra mim não importa como a pessoa parece por fora. Eu entendo, mas isso importa. A primeira impressão vale. Sabe como é? Não vou subir no palco e dizer: minha barriga é pelos hormônios da quimioterapia, por isso ganho peso. Não vou ficar explicando isso. Sim, você teve essa reabilitação. Veja, eu acho que a pessoa que vai à biblioteca escolhe um livro não pela capa, mas pelo conteúdo. Eu falo sobre o conteúdo. Sobre o conteúdo, sobre o título, sim, concordo totalmente com você. E sobre os haters. Quem são os haters? Eu estudei esse fenômeno por muito tempo, porque quando eu saio do coma, tenho a impressão de que sei muito sobre conexões neurais e como o cérebro funciona. Não estudei isso profissionalmente, mas busquei formação complementar e li bastante. Portanto, um hater é alguém que jamais se aproximará de você em toda a sua vida. E ele não lhe dirá nada na sua cara.
Ele fará isso Em silêncio. às escondidas. São pessoas por quem sinto pena, elas estão sofrendo. Eles irão ao tribunal com você porque acham que há algo de errado com eles para provar algo para você. Eles vão escrever coisas desagradáveis para você na página. Eles vão falar de você pelas costas. Quando você já tiver passado 4 quarteirões, eles ainda vão correr atrás de você para dizer: vocês não nos interessam, mas viemos correndo só para dizer algo. Para que haja esse tipo de ódio, eu acho que talvez eu simplesmente não perceba isso, não vejo. Na verdade, eu não tenho ódio. Lembrei-me dessas duas situações. Sim, Duas situações. Como são? É uma dica para facilitar tudo. bem, provavelmente não é isso. Ódio, né? Isso não é ódio, não. Olha, você tem uma história incrível. Escute, você sabe como você disse o russo original, alma? Alma, Sim, quer dizer, você é uma mulher. Ou seja, bem, você ensina isso. E eu sou realmente real. mulher russa, Como se criam os filhos? Tenho uma pergunta. Sim. Bem, é isso que eu vejo. E o sobrenome é Velishkina, sim. Como eu os faço? eu educo. Como você cria seus filhos? Sim, os seus próprios. Ou seja, o que você transmite a eles? Porque você e eu acabamos de conversar, por assim dizer, sobre, bem, sobre suas habilidades profissionais, sim, mas também sobre as familiares, porque, bem, digamos que você não tenha muito tempo. Eu entendo, sim, o que você tem pouco. Mas com qualidade isso importa. É isso, sim. Como você faz isso? Compartilhe, sim. Olha, eu nunca. Fiquei de licença maternidade. Meu filho mais novo foi para a creche com 7 meses. Você entende? Ele ainda nem andava, ele só engatinhava lá. Mas eu precisava trabalhar. E eles o levaram? Particular conte. Em privado, sim, em privado. Então, aos 2 anos de idade, eles o levaram para uma creche comum porque ficaram surpresos que uma criança de 2 anos não usasse fraldas, falasse calmamente e limpasse a própria sujeira. E ele não usava o penico. Para ele era importante usar o vaso sanitário, porque aos 2 anos ele já sabia fazer isso. Eu sou a favor de uma educação de qualidade. Eu não sou uma mãe perfeita, porque não existem pessoas perfeitas. Isso é tudo invenção. Eu não tento mostrar para ninguém que sou uma super mãe. Eu posso levantar a voz em casa. Quando estou cansada, como anteontem que cheguei em casa tarde da noite na cozinha. Bagunça. Bagunça. E eu fico assim, mas depois percebo que 3 crianças ficaram sozinhas em casa. 12 anos, 16, 18. E eles mesmos foram para a escola, se arrumaram sozinhos, levaram o cachorro para passear. Eles não tiveram tempo de arrumar a cozinha, mas receberam a mãe com uma torta. Acho que isso é mais importante. Com a gente, Com a torta? sim, com a torta. Isso é legal. Sim. Sim, sim. Depois os 3 limparam tudo rapidinho. E sabe, quando eu gritava e andava de um lado para o outro, reclamando que tinha vindo do trem, que estava cansada, que tinha um evento, eles 3 se apoiavam completamente, um pelo outro. O filho andava dizendo: Mãe, elas são meninas, uma tem faculdade, a outra escola. Elas me alimentaram, nós lavamos as roupas. E eu entendi que eduquei neles o amor humano. Como eu os educo? Pelo meu próprio exemplo, eu mostro para eles que errar é possível, que não são erros, são experiências. Nós lemos muito, discutimos muito. Por exemplo, agora, na próxima semana, terei 3 dias sem telefone, sem atividades públicas, sem pessoas, sem seguidores. Só eu e as crianças. Vamos sair da cidade. Esses serão os nossos 3 dias. Você também pega os telefones deles? Sim, Ou é opcional? sim. Bem, se eles quiserem ficar mexendo nos celulares mais tarde da noite, Então foi isso que combinamos, certo? sim, fazemos isso com frequência. Há um momento em que eu, logo já é domingo de novo. Este também é o meu dia, eu desligo tudo, estarei com eles. Porque aqui a questão não é sobre quanto tempo você pode ser uma mãe que está com os filhos o tempo todo. Recentemente eu. Aliás, isso é uma história. Meus seguidores conhecem essa história. Eu participei de um grande fórum. Eu era uma mulher na plateia, lá havia perguntas. Ela me disse: Você é toda essa mãe de 3 filhos, passa tempo com eles, mas você não os educa de verdade. Eu disse: Escute, minha filha mais velha entrou na faculdade. Líder da Rússia, ganhou 2 bolsas do governo. Eu considero isso um mérito. E minha filha do meio, autodidata, se tornou campeã da Rússia. Para algum tipo de dança, isto é moderno. Ah, O que é ser autodidata? Estudou em casa ou não? Quando eu estava estudando, sim, frequentei escolas diferentes e experimentei várias coisas. Nunca foi assim. Ela entregou o produto profissionalmente, eles se apresentaram no meu teatro. Meu filho é muito bom em robótica, em todas essas áreas. E tudo isso é feito em casa. E em terceiro lugar, são crianças que conseguem manter uma conversa. Não importa o tema, se você conversar com eles, né, são pessoas instruídas. E aí uma mulher da plateia me diz: Mas as crianças, eu sou mãe. Eu digo: Escute, eu não estou obrigando ninguém a ser como eu, certo? É impossível. Mulheres assim eu nunca, Achei. sinceramente, nunca encontrei. De verdade, parece que sou de algum planeta distante, totalmente diferente. Entende? Eu durmo 4 horas por noite e para mim isso é normal. Eu descanso o suficiente, já durmo assim há muito tempo, para mim é normal. Sério, só 4.
4 horas, sim. Eu vou para a cama por volta das 11 ou 12. Deito na cama, leio um livro, acordo às 5 ou 6 da manhã e isso é suficiente para mim. Mas eu não estou incentivando ninguém a fazer isso, porque somos todos diferentes. E sobre a criação dos filhos. Aí essa mulher se levanta e me diz: "E as crianças? E você? Como faz com as crianças?" Eu pergunto: "Com o que você trabalha?" Ela responde: "Sou dona de casa." Eu digo: "Uau, respeito muito. Alguns nasceram para os negócios. Eu não conseguiria ficar em casa. Eu enlouqueceria. Tenho muita energia." No máximo 2 dias. 2 dias, um dia. Ela sobe ao palco e eu pergunto: "O que você fez ontem?" Ela diz: "Estou criando um filho, tenho um filho e ele é tudo para mim." Eu digo: "Abra o telefone." Ela abre, ela pergunta: "Por quê?" Eu digo para abrir o tempo de uso. Ela abre. 17 horas de tempo de tela, um dia tem 24 horas. 17 horas de tempo de tela. 17. Eu pergunto: "Espere, quando você esteve com a criança durante essas 24 horas? Se você demorasse 7 horas para ir ao banheiro fazer xixi?" Dormir. E eu digo, as perguntas desaparecem. Eu digo: "Esta manhã meu filho está estudando, o terceiro filho está no segundo turno, minha manhã é com ele. Ontem à noite jogamos cartas juntos, conversamos sobre livros, conversamos sobre o tempo que eles passaram. Mesmo sem mim, estamos sempre nos falando, estamos em contato. Em primeiro lugar, eles já não são mais crianças pequenas, Eles. já adultos. E em segundo lugar, quando eles ainda eram bem pequenos, eu sempre tentei mostrar-lhes o mundo inteiro exatamente da forma como ele é na realidade. Você esteve viajando, não é? Nós viajamos muito. Porque é uma motorista mulher. Eu viajei muito dirigindo, porque sinceramente, com 3 filhos, Chamar um táxi. viajar de avião com carrinho de bebê, com malas, é uma missão. Nós também fomos algumas vezes para a Turquia de carro. Concorda? É muito legal. É mais conveniente. Aqui a chuva não. Não gostou. Sentamos, fomos para outro lugar. Eu. Não me canso, eu curto isso. Eu gosto disso. Podemos ouvir audiolivros, algumas palestras. E que tipo de mãe eu sou? Eu sempre digo: parem de tentar ser super perfeitas e de olhar para certos padrões. Não existem padrões de criação. Eu tenho 3 filhos e todos os 3 são completamente diferentes. É como se fossem, sei lá, 3 animais diferentes, entende? Um gato, um cachorro e uma ovelha, ou figurativamente, um dinossauro. Eles são todos diferentes e é preciso encontrar uma abordagem para cada um. Eu sou simplesmente aquela mãe que ama do jeito que sabe. Por exemplo, eu olho para os meus pais, sabe? Agora está na moda entre psicólogos. Trabalhe suas questões com os pais Com certeza na mãe. Deixe. e os pais em paz. Meu pai é militar, que fez de tudo. Ele é um patriota. Ele ia de um quartel para outro. Minha mãe é uma esposa dedicada ao seu marido oficial. Ela o acompanhava trabalhando como enfermeira, trabalhava em uma creche. E mesmo assim, nossos pais nos deram tudo o que podiam nos dar. Eu cresci e me tornei uma má pessoa? De jeito nenhum. Sou muito grata aos meus pais. Em algum momento, talvez eu achasse que eles não nos deram algo. Parecia quando eu era pequena que eu queria algo mais. Mas agora, Não parece assim. Eu também não acho. Afinal, eu cresci sem pai. sabe, eu sempre digo para minha mãe e meu pai: "Mãe, pai, vocês são os melhores para mim." Teve uma época em que a gente teve um período de desentendimento, de amadurecimento, todo mundo passa por isso. Quando ficamos magoados com os pais, quando eu entrei nesse trauma, quando me falaram sobre o trabalho dos meus pais há 6 anos, eu comecei a trabalhar isso, aonde eu cheguei com isso. A que conclusão normal eu cheguei com isso? Eu simplesmente achava que os pais talvez fossem inimigos, que era preciso aceitá-los de alguma forma. Eu digo, deixem os pais em paz. Agradeça pelo fato de que 50% de mim é do meu pai, 50% é da minha mãe, e foi graças a isso que eu existo. Mesmo que você tenha crescido sem pai, eu também tenho filhos. Meu segundo filho viu o pai pela última vez quando tinha 4 anos, agora ele tem 12. E quando ele me diz, mamãe, papai, eu digo, você tem o pai mais incrível que te deu a vida. Se ele quiser, Vocês vão se ver, sim. vocês vão se ver. Se não quiser, você não ficou pior por isso. Agradeça a ele por ter te dado a vida, porque você é incrível. Eu vi meu pai pela primeira vez aos 32 anos, acredita? E como foi? Ele, sabe, agora cumprimentou alguém com um aperto de mão e disse: Já faz tempo que não nos vemos. Um pai incrível, com um senso de humor maravilhoso. Sim, 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 um bom senso de humor. Uma boa pessoa, sim, coronel da polícia, ou seja, é legal. Pela primeira vez na vida, E a gente não fica pior por causa disso. de jeito nenhum. E depois disso, nós já nos vimos algumas vezes. E bem recentemente, ele esperou por 3 horas. Ele já tem um novo casamento, 3 filhos, jovens, e os filhos têm mais ou menos a mesma idade que os meus. Mais ou menos como os meus. Você acredita? Ele tem uma esposa jovem. Isso. São nossos pais. Quando me perguntam como eu educo meus filhos, eu digo que educo do jeito que sei. Mas eu lhes dou todo o amor que posso.
Em primeiro lugar, não sei o que eles serão quando crescerem. Veja bem, quando me dizem isso, avalie que tipo de mãe você é. Como posso avaliar? Não sei. Talvez eu seja ótima, talvez eu os crie corretamente. Pra quê? Escala. Mas na rua serão diferentes. Isso acontece com muita frequência nas famílias. Como sou especialista em preços para famílias, trabalho com diferentes tipos de famílias e quando vêm até mim, dizem: Nós nos dedicamos totalmente a isso e você se comunica com a criança. Ele diz: Não sejam como eu não pergunto a eles. Posso ter meu espaço? Você vai permitir que seus filhos sejam crianças? Ah, Ele está em partes, em outro lugar. aliás, hoje estou com um neurobiólogo. Enquanto íamos de metrô para a sua casa, conversávamos sobre o que os pais fazem. Para muitos pais, o filho é o seu status. Quando eu tinha minhas próprias boutiques de roupas infantis, Cu- uma mulher me procurou vestindo a filha assim. Eu disse que ela ficaria desconfortável, mas ela respondeu: O importante é que as marcas apareçam. Eu perguntei: Mas para que você precisa disso? Ela disse: Como assim? É para mostrar. Eu não compro roupas tão caras para mim quanto para minha filha. Mas pelo menos todos sabem que somos de uma boa família. E hoje estávamos discutindo isso com minha amiga Bibi Gu. Eu disse: Bibi Gu, entendo que para muitos pais o filho é um símbolo de status, como um carro. Nosso filho é um campeão. A criança já está com os rins falhando, entende? Mas para nós o importante é que ele seja campeão. O nosso faz dança, canta, toca guzli e fala 4 idiomas. E vocês já perguntaram à criança se ela quer isso? E quando é que ele vai ter infância? Quando é que ele vai ser criança? A gente quer tanto transformá-los em adultos. Ele nada de manhã, por exemplo. Minha mãe tem alunos nadadores, ela é professora de matemática e eles estudam numa escola especializada. Eles nadam. Os pais, às 6 da manhã. Preguiçosos. Depois eles passam a odiar o trabalho, a odiar esse mundo. Ele vai para o mar, mas tem um gatilho, só quer saber de ir até a geladeira. Sim, 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 só isso mesmo. A questão está clara. Os treinos escolares começam às 6h30. É claro que não se deve deixar a criança largada, tipo, faça o que quiser. Nós somos obrigados, somos responsáveis pela educação deles. Somos responsáveis pelo código cultural deles, pela formação deles como pessoas, mas não sobrecarregue a criança, permita também. A infância, olha, ela vai acabar tão rápido. Lembro do Stepan chorando na terceira série, exausto da escola. A irmã mais velha disse: Stepan, ainda faltam 9 anos pela frente. E ele disse: Espera aí. No jardim de infância, ele dizia que não queria acordar. Agora ele me diz: Mãe, também não quero acordar para ir à escola. E o mais velho, que acorda às 4 da manhã para se arrumar e ir para a faculdade. Ele diz: Agora eu não quero mais faculdade. Eu digo: Depois vem o trabalho. Ele diz: Bem, pelo menos no trabalho te pagam por isso. E você entende que eles pagam lá. Estou te dizendo, Stepan, tudo o que você ganha vai para algum lugar. E praticamente não sobrou nada para você lá. E você entende? E as pessoas, por algum motivo, nós. Esta é a vida, lembre-se disso de uma vez por todas. Ela está vivendo o momento presente agora. Aqui estamos nós sentados aqui conversando. É, Algo está acontecendo. Sol, pessoas. E estamos sempre tentando chegar a algum lugar com pressa. E nós, crianças, tentamos forçá-los a se adequar a esses padrões. Construa uma casa, plante uma árvore, faça isso, faça aquilo. Deixem o homem viver. É legal que ele tenha talento para isso ou algo do tipo. Mas pergunte a si mesmo: é essa a sua ambição? normalmente são sonhos não realizados. Então estou te dizendo, essas ambições são para sempre. Nosso filho conseguia fazer tudo, porque na nossa infância, além de brinquedos de madeira, não tínhamos mais nada. Bem, não tinha mesmo. Eu coloquei meu filho no box quando ele tinha uns 7 anos. Ele veio até mim e disse: Eu não vou. Meus pais dizem que precisa, ele é menino. Eu perguntei para ele: Stepan, por que você não quer? Ele disse: Mãe, você vai pagar para que eu bata nas pessoas? Ele falou: Posso só ser uma pessoa educada e resolver as coisas conversando? Eu, para ele, Eu digo, ele tinha 7. anos ele tinha. Eu disse pra ele, escuta, Eu disse: Isso é tão legal. Eu perguntei: E o esporte? Ele disse: Mãe, eu posso praticar esportes em casa também, fazer barra, flexão. No jardim de infância, na aula de educação física. Ele disse: Por que eu vou bater nas pessoas com o seu dinheiro? E aí eu entendi que de fato não fazia sentido eu colocá-lo no boxe. Ou taekwondo, porque alguém precisa. Meus pais queriam que ele nunca deixasse de ser homem. na verdade, é só ir à academia e ele estará lá estando saudável. Ninguém chega perto dele depois dos 10 anos. E não se trata apenas de ser saudável fisicamente, mas sim de ser mentalmente saudável. Pode. Às vezes vê assim, O que, e ninguém virá lutar com você. sim, ou como Sobianin, quando ele tem 10 seguranças, eles ficam ao redor dele. Ou seja, você simplesmente vai. É imponente, assim. Ou, Você é tão inteligente que consegue prever qualquer situação e não se encontrará em uma situação em que alguém será atingido no rosto. sim, ou você simplesmente não está nos lugares onde isso acontece, respectivamente. Onde?
Nos bares onde bebem, nas ruas, em algumas áreas sinistras, você simplesmente vive em um lugar diferente, se locomove de carro. Você pode ser um super boxeador e tudo mais, mas e se houver 20 deles e eles estiverem armados? Sim, até 3. E com Dubinka, apenas um É inútil. aqui. Não dá para prever. Não coloque redes de segurança onde elas nem são necessárias. Sim, isso é um fato. Permita que eles simplesmente se tornem adultos à medida que crescem. Olha, sobre o assunto das crianças, você explicou tudo muito bem mesmo. Olha, tem muita coisa para considerar. E como você educa? E vocês como educam? Olha, sabe, nós dedicamos muito tempo às crianças. Principalmente minha esposa, nós também brincamos com eles. Temos jogos incomuns, tipo xadrez, mas não é xadrez. São jogos para desenvolver habilidades intelectuais. Tem jogos como Pilos, Batique, enfim, eu tô falando desses. Sim, 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 tipo 4, e nós jogamos com eles. Ou seja, podemos brincar de passar tempo juntos, tipo, agora vamos tomar chá. É como uma cerimônia para nós. Temos. Um samovar que realmente funciona, é a lenha, enfim. Ou seja, acendemos o samovar e as crianças adoram, ficam todas animadas, elas mesmas arrumam a mesa. Embora minha filha mais velha tenha 8 anos, a do meio 5 anos e o menorzinho tem só 1 ano e 4 meses, Você tem praticamente a mesma diferença de idade que eu. Eu tive duas filhas com 1 ano de diferença e depois, 4 anos depois, veio o filho. Olha, isso que vocês estão ensinando para eles agora, isso é muito legal. Porque, por exemplo, quando estou em casa, seja com um convidado ou quando nos sentamos à mesa, já está tudo organizado assim. Todos ajudam a pôr a mesa, cada um limpa a sua própria louça, a do meio coloca as coisas na lava-louças, o mais velho organiza tudo. agora, quando estamos morando fora da cidade, nossos pais estão lá conosco. Sim, sim, sim. Lá é um pouco caótico nesse sentido. Mas quando moramos em Kazan nos últimos 2 anos, era diferente. Éramos basicamente só eu e minha esposa, né? E então, em casa. E acontece que com a máquina de lavar louça, tudo está pronto. Então, as crianças, tudo, estamos montando isso agora. Aí elas, tipo, brigam, eu leio um livro, digamos, tudo, elas vão dormir. Às vezes, de manhã, até minha filha me acorda e diz: vamos para a escola. Ou seja, assim, Sim, com certeza, sim. leve-me. Quer dizer, tanto que eu coleciono e pronto. Na verdade, já estamos a caminho. Mais precisamente, a mais velha se arruma sozinha e eu ajudo a mais nova. Este modelo é muito legal. Sim, exatamente assim. Formatar. Bem, eles são particulares. Em uma escola particular, em jardins de infância particulares, bem, acontece que eles frequentam. E nesse sentido, eu acho que lá também, sabe, eles são tratados com carinho. Isso é importante. Com respeito. Ou seja, não com vigilância, mas com respeito. Sabe, num jardim de infância comum, Morta, nós íamos. eu só não sei como é agora. Antes, por exemplo, havia bullying, ou seja, entre. Não, agora isso. Já não existe mais, né? Quer dizer, bem, Meus filhos estudaram em escola comum. é como no metrô, lembra? Como nos trens suburbanos que eram? Antigamente eu viajava no vagão e sentia emoções muito fortes. Eu ligava e contava para as crianças. Na minha frente, um casal parecia estar num encontro. Ela olhava à janela, descontente, enquanto ele segurava a sua mão. Eles tinham uma florzinha ali. E eu mandando áudios para as crianças e. Bonita. Sobretudo depois das filmagens. Eu disse, crianças. Ah, que ele. Eu disse, vocês conseguem imaginar? O vagão todo me olhava e eu estava emocionada. De repente, a moça se endireitou, sorriu para o rapaz e ele disse: Viu? Eu disse que gente assim anda de trem. Aqui é normal. Acho que era um encontro, mas ela sentava assim Desse jeito. e eu gostei disso. E eu, por exemplo, percebi que moro fora da cidade, não quero morar no centro de Moscou. Eu não gosto daqui, esse lugar não é para mim, realmente não é a minha atmosfera, Curto morar fora. não é a minha atmosfera. Eu acordo, tenho um parque perto, tenho um lago, tenho tudo ao redor de casa. Este ônibus Mercedes que vai para a escola vem buscar meus filhos. Leva-me 5 minutos de carro para chegar ao trem suburbano, este rápido. Sim, sim. 20. 2 minutos. Estou no centro de Moscou, 22 minutos. Legal. Daqui definitivamente não leva 22 minutos de carro para chegar ao centro, entende? Sim, sim, sim. E eu entendo que, na verdade, não quero mudar, eu gosto de tudo isso. E realmente, olha só, o Sobyanin fez Moscou para as pessoas. Câmaras por toda parte. Você não tem medo de deixar seu filho ir a lugar nenhum? Alguém, eu não sei andar de patinete, mas conheço muita gente que usa patinetes, bicicletas. Ultimamente, às vezes ando por aí sem carro já faz alguns meses. Sim, É realmente conveniente. sabe, eu me acostumei quando muitos me dizem: "Ah, tem isso, tem aquilo". Gosto de viver sem carro. Em primeiro lugar, consigo mesmo fazer isso de acordo com a minha agenda. Quando estou no carro, fico tão nervoso que posso levar uma multa por ter estacionado no lugar errado, por ter ficado nervoso em algum lugar, por ter dirigido de forma inadequada. Existem multas por estacionamento irregular, de 300 a 400 rublos por hora que o carro fica parado.
É verdade. E se estiver em algum lugar às 3 horas, perdão. Tem lugar que chega a 800. Sim, entende? E a questão é que você deixa o carro, senta e vai para todo lugar com esse transporte. Para mim é conveniente. Olha só. Então, nós discutimos Das crianças. os negócios. Ou seja, então, o seu desenvolvimento como blogueiro, certo? Quer dizer, como você disse, é uma palavra ruim, né? Não, escuta, mas essa palavra existe. Ela existe. Sim, é um fato. Um dia vamos chegar ao ponto disso se tornar uma profissão, vamos regulamentar isso nos padrões russos para que finalmente vire uma profissão. Uma profissão. Sim, sim, concordo. Não apenas um autônomo fazendo alguma coisa, mas realmente uma profissão. Bem, Sou empreendedor individual há muitos anos, já perdi a conta do tempo e sou experiente nisso. você é profissional. Ou seja, quanto a Milhões? assinante, é Não, a questão é que eu sou empreendedor desde o início. E um blog é como um hobby, como um amor, como um vício. E para a maioria dos blogueiros isso é realmente como o principal. renda básico. E claro, agora que o Estado os está atacando e eles estão por toda parte, simplesmente não sabiam que, por outro lado, bem, é possível. É evidente que a ignorância da lei não exime ninguém da responsabilidade. Mas se não há profissão, então quem são eles? Agora, transforme isso em uma profissão. Agora, no departamento junto à Câmara de Comércio e Indústria, estamos tentando chegar a isso. Porque nós temos educação na área de mídia, temos, mas a profissão de blogueiro como tal não existe. Precisamos chegar a isso. Que conselhos você daria para blogueiros iniciantes como profissional nessa área, de uma forma ou de outra, sim, que já alcançou resultados? Além disso, como você disse, certificados, certo? Sim, todos os meus blogs são verificados, me desculpe. Algumas plataformas não vamos considerar o Neliazigram, embora lá tenha o maior número de pessoas. É certificado para você. Lá eu tenho por um selo de verificação real, não comprado, como muitos estão comprando agora, embora isso seja ilegal. E eu sou a favor da lei, sou a favor da legalidade. E muitos deles têm o que eu lhe disse: reconhecimento e prêmios do Estado. Que conselho você daria para aspirantes a blogueiros? Então, como você administra seu blog para alcançar 1 milhão de assinantes? A primeira coisa que eu provavelmente queria dizer diretamente é: não se prenda a números. Entender? Não foque apenas em números. Isto é verdade. Porque quando olhamos para o número de curtidas, o número de visualizações e assim por diante, bem, Sasha, você acaba se cansando disso. Se apenas uma pessoa me observar, isso vai me piorar? Não, eu não vou piorar. A primeira coisa a fazer é não se deixar levar pelos números. Simplesmente esqueça essa história. Se você está em busca de números, por quê? Você quer compartilhar conteúdo interessante da sua vida real? Ou você quer mostrar o número? São coisas diferentes. Concordo, sim. O segundo ponto é que todo mundo nas redes sociais me chama de Trushnitsa. Eu não uso maquiagem. De manhã posso fazer um coque, preparar um café. Se me vier uma ideia inteligente, ligo a câmera e gravo. Conteúdo. Hoje vivemos em um mundo de inteligência artificial e informação. As pessoas querem emoções reais. Sejam autênticos. Então, o segundo ponto, sejam autênticos, Sejam verdadeiros. sejam verdadeiros. E mostrem sim a realidade. Porque essas famílias perfeitinhas, quando dizem que têm 5 filhos e que tudo é perfeito. Desculpe, mas no fim de semana eu o vejo com a quinta e a sexta amante. Ou ela diz que é especialista em família, mas na verdade é apenas uma acompanhante. É doloroso ver isso. E nós sabemos que isso acontece muito, não é? Seja você mesmo, seja autêntico. Isso é muito importante. Esse é o segundo conselho, certo? Verdadeiro. Sim, verdadeira. Terceiro, compartilhe aquilo que realmente faz sentido para você. Isso já não é sobre, não é sobre. Escolher algum nicho, por exemplo, que realmente. Olha, quando me perguntam especificamente quem é você, estou dizendo que não tenho a intenção de promover apenas uma coisa ali. Eu mostro minha vida do jeito que eu gosto. Muitos me dizem, Kátia, sempre administrei um salão e aluguei o espaço e agora não sei como conciliar minha vida com isso. Eu digo, espere, e você? Você é o diretorado do salão de beleza. Essa é a sua marca pessoal. Por falar nisso, Sim, pessoalmente, quando as pessoas me dizem como desenvolver uma marca pessoal, você já o desenvolveu? Comece a mostrar seu rosto, mostre o seu verdadeiro eu. Todos. e compartilhe algumas dicas práticas. Bem, digamos que se aceitarmos isso, Exemplo, bem, para mim, veja bem. Por exemplo, tenho muito interesse em observar uma pessoa. Aqui ela tem seu próprio salão de beleza. sim, Conte sobre isso. Ah, agora mesmo eu estava no podcast da Kátia. Kátia é uma organizadora de eventos incrível. Ela faz eventos sensacionais. Ela diz: Eu não falo sobre isso porque poucas pessoas vão assistir. Eu digo: Espera aí. Quem te disse isso? Ela diz: Quando eu me deparo com a necessidade de organizar um grande evento, os fornecedores acabam falhando nisso ou naquilo. Eu digo: Então por que você não mostra isso? Ela diz: Eu não quero ofender ninguém. Eu digo: Não ofenda ninguém. Não precisa citar nomes ou sobrenomes. sim. Mostre os bastidores para que as pessoas entendam. Porque nos restaurantes você chega num banquete pronto e parece tudo bem. Lá, na verdade, nem precisa contar nada. Ora o cozinheiro ficou bêbado, ora o garçom ficou doente, ora a lavadora de pratos torceu o pé. O produto venceu. Ou seja, bem, o novo não chegou a tempo.
Pediram esturjão estrelete, mas não há esse peixe na Rússia. Ou será que vale a pena o preço que você tem que pagar? Em negativo. Menos trabalho, sabe? E às vezes, aliás, você acaba até no negativo, foi o que aconteceu conosco. Entramos em território negativo. Sim, Eu sempre digo às pessoas: mostrem o que vocês fazem. Se você, por exemplo, eu tenho um amigo muito legal, ele é cirurgião e ele mostra tanto o trabalho de cirurgião quanto a sua vida pessoal. Ele mostra que pratica esportes e você percebe que a pessoa se mantém em forma, né? Eu tenho um amigo advogado que eu sigo e ele mostra como viaja pelo mundo. Você entende que é uma pessoa versátil, então mostre quem você é através do que faz. É isso que vai interessar as pessoas. e depois elas podem contratar serviços advocatícios como uma opção. Por exemplo, por que me convidam para vários projetos federais? Porque sabem que quando participo da televisão consigo falar ao vivo, leio muito, estudo bastante e mostro isso. Isso mostra que sou uma pessoa versátil. Sou filha de um oficial. O que isto significa? Que meu código de honra vem em primeiro lugar. Sim, disciplina. Disciplina. Você teria chegado na hora hoje? Antecipadamente. Ela disse que eu me atrasaria. Sim, eu disse que me atrasaria, mas cheguei 4 horas mais cedo. Moveu o universo novamente. Eu consigo fazer isso. Entende? Enquanto. Aqui está o terceiro. Isso enquanto. O quarto. Não preste atenção nos outros e não se compare. Muita gente agora tenta entrar em alguma tendência. Meu público me lê porque escrevo de coração. Tenho um público leitor. Eu não corro atrás de nenhuma tendência. Você está falando do Telegram, né? E em todas as minhas redes sociais gostam das imagens, mas me leem. Eu não corro atrás de tendências, não faço esses vídeos populares de hype e nunca se envolvo em coisas sujas. Esse hype aí, na hora de criar conteúdo, faça o que faz sentido para você. Se o seu ponto forte é escrever, escreva. Se o seu ponto forte é falar diante da câmera, Fale. e não se compare com ninguém, não tente seguir os outros. Alguns têm números maiores, outros têm melhores resultados. Mas agora vivemos em um mundo de blogueiros com milhões de seguidores. Existem aqueles que têm milhões, mas por trás desses milhões há vazio. É verdade, é assim mesmo. Acontece o tempo todo, na verdade. Acontece o tempo todo, sim. Por exemplo, quando eu estava com a Kátia, sobre quem acabei de falar, sobre o podcast, ela me convidou para a inauguração do aeroporto em Tobolsk com o nosso presidente na época. Voamos. E ela disse: Kátia, havia alguns blogueiros. Ela disse: e havia algumas celebridades. Ela disse: não para o programa. Ela disse: a maior resposta que recebemos foi de você. Ela disse que ficamos surpresos, embora naquela época vocês tivessem o menor número de assinantes. Entender? Por exemplo, eu sei que cheguei aqui. A votação foi mais ou menos assim, certo? Está vivo, vivo, gente. As pessoas votaram. Sim. Ou, por exemplo, vinha a Udimurtia para me apresentar diante de 10.000 pessoas em um salão. E essas 10.000 pessoas eu sei que são meu público. Vim aqui me apresentar, 3.000 pessoas no auditório e esse é o meu público. Eu não corro atrás de números. Talvez desses 1,5 milhão, alguns nem me assistam ou curtam. E eu não me importo. Mas eu sei que existem pessoas para quem sou importante, que me assistem. Essa é a minha força. E a força não está em quantos são, mas sim no fato de que essas são as suas pessoas. As suas pessoas estarão com vocês. Entender? Provavelmente é aqui que já chegamos à quarta recomendação. Quarto. Conselho, esse programa. Ah, nosso terceiro conselho foi esse. Mostre seus truques para facilitar a vida, o que você faz. Sua vida por dentro. Sempre é interessante ver por dentro. Uma verdadeira série é interessante por dentro. E o quarto conselho é: não se compare com os outros. E o quinto e principal conselho, por favor, não perca sua reputação lá. Às vezes as pessoas na corrida, lembra daquele cocenco com a criança? Sim. Nossa, isso então. Entende? E há muitos assim. Quando as pessoas pulam de carros, de casas, então, por favor, lembre-se de que você é uma pessoa, continue sendo humano. Cocenco com a criança. Aliás, acho que nisso tudo. Bem, eu fui à NTV e, como ativista, dei minha avaliação sobre isso. Eu simplesmente fiquei com pena da esposa dele, porque viver com uma pessoa para quem é importante, essa é a minha opinião pessoal, meu ponto de vista, sim. Mas Mas é improvável que a criança tenha sentido dor ou algo assim. Mas a questão é que isso, claro. a questão é que, quando você se esquece de que somos pessoas, estará pronto para trair até mesmo sua própria mãe, seu país natal, seus entes queridos, seus familiares mais próximos, apenas em busca de números. Um, Isso está completamente errado. concordar. Pessoal, nossa convidada foi a Ekaterina Velishkina. Olha, eu gostei muito. Obrigado por terem vindo. Finalmente aconteceu. Curta, inscreva-se no canal, escreva comentários, faça perguntas e com certeza estaremos acompanhando o canal do Telegram e conferindo as postagens. Sasha, posso apresentar especialistas a vocês se houver interesse. Já Sobre quais assuntos você me perguntou ontem ao telefone? Vamos conversar. Eu disse, não vamos discutir esses assuntos. você gostou do dia de hoje? Simplesmente fantástico. Entender? Conteúdo dinâmico e interessante. Aula, vivo, real. Sim. Isso é importante. Aqui, Trashnem.
Porque eu tenho o Trubnikov e estou assinado Alex True em todo lugar. Sim, sério? Uau, pra mim tudo é verdade. Empréstimos verdadeiros, eu tenho corretagem, mídia verdadeira. Quer dizer, bem, eu tenho isso em todo lugar. Verdadeiro. O verdadeiro, tipo, ali. Isso é incrível. Obrigado.